breve apresentação, assim faremos. Desde já adianto que vai circular uma lista para registrar as presenças. Por favor, preencham ela para a obtenção do certificado. Bom, a professora Évora, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, inclusive feito de uma maneira meio que aleatória, num congresso... No meio de um congresso que foi ótimo, né? Não é? Num café do congresso. A professora Fátima é livre docente na Unicamp. Já vai para titular? Não, eu estava falando sobre isso hoje. Eu não vou fazer o concurso para titular porque muda a carreira nas estaduais. Bom. E aí eu perco a aposentadoria integral. Então vamos deixar como consta no Lattes. Livre docente na Unicamp, associada 3. Isso. É pesquisadora de produtividade de CNPq faz bastante anos. Desde 97. Pois é. E atua nas áreas de história da filosofia antiga e medieval e história da física e da astronomia. Isso porque o primeiro título da professora Fátima, o diploma de graduação, é em física. E basta correr o currículo da professora para notar que a pesquisa dela está dividida entre essas áreas. Aliás, a pesquisa dela concilia essas duas áreas, a filosofia e a física, de certa medida. Bom, o trabalho da professora Fátima é reconhecido internacionalmente. Ela já colaborou com várias universidades no exterior. Vou lembrar apenas a Universidade de Princeton, o Centro de Pesquisa de Filosofia Antiga da Biblioteca Léon Robin, em Paris, e, mais recentemente, a Universidade do Porto. A atividade da professora Fátima não se limita, naturalmente, à pesquisa e à publicação, à divulgação dos resultados da pesquisa dela, mas também é intensamente, eu diria, comprometida com a formação de discentes. Não é por acaso que a professora Fátima participou de, ao menos, 116 bancas entre qualificação e defesa de dissertações e teses na pós-graduação. Acho que eu nunca tinha contado. Eu contei. Além de TCCs de graduação, divulga o seu trabalho até hoje com 80 apresentações, essa é a número 81, e formou muitas pessoas, ainda em nível de graduação e pós-graduação. Eu finalizo essa apresentação breve e talvez burocrática, apenas lembrando dois títulos entre as publicações mais recentes da professora. No artigo de 2023, na revista Medievalia da Universidade do Porto, sobre a crítica de Filopono ao conceito aristotélico de lugar natural, e uma organização de livro, em 2024, pela editora da Unicamp, cujo título é Diálogo sobre a Filosofia Medieval e do Início da Modernidade, Ciência e Política. Hoje, a professora vai nos prestigiar com uma palestra, porém, sobre outro assunto. Aí, talvez, já que a professora gentilmente autorizou tanto para a gravação e transmissão dessa palestra, como para o debate no final da aula, talvez seja interessante também descobrir como a tua atuação nas áreas mais canônicas da história da filosofia se vincula a esse tema, né? Mas veremos isso depois, inclusive porque a professora Fátima já adiantou que ela tem à disposição 3 finais possíveis. Ou seja, não vai faltar pano para mão. Hoje, a professora Fátima nos prestigia com uma conferência sobre notas sobre o fazer filosófico e a pós-graduação em filosofia no Brasil. Enfim, eu me retiro, vou te deixar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome de todos nós. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado a todos que vieram com chuva e tudo, né? A Meline, coitada, eu estava tomando um café com a professora Leia, a professora Meline, e a professora Meline, coitada, está encharcada. Ela veio embaixo de chuva, sem guarda-chuva, sem nada. Então, agradeço muitíssimo a todos que se dispuseram a vir me ouvir nessa noite. Então, antes de mais nada, obviamente, quero agradecer o convite que me foi feito pelo Emanuel. Ele falou, nós estávamos num congresso em Montevidéu, num café, e aí ele me fez esse convite, eu falei, aceito já. Então, o aceite foi imediato, né, para dar essa aula inaugural e debater um pouco com vocês um tema que eu considero de fundamental importância para todo mundo que está, de alguma forma, fazendo pesquisa em filosofia, né? Que é refletir sobre o fazer filosófico e a pós-graduação em filosofia no Brasil. Eu agradeço também ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Lavras, né, que encampou o convite que o Emanuel me fez lá em Montevidéu, sem consultar ninguém, né? Então, muitíssimo obrigado a todos que apoiaram esse convite. Eu estou muito feliz em estar aqui, especialmente muito feliz de estar revendo amigos tão queridos, né? A Lé, amiga querida, filósofa brilhante, a Meline, com quem eu venho trabalhando há alguns anos. Agora eu vou publicar um artigo num livro que ela organiza, né? Então é um grande prazer estar aqui e sem dúvida vai ser um grande prazer te reencontrar, Emanuel. Dizer que sejamos parte da banca, né? Então temos recordações muito vivas do seu concurso e da gentileza dele. Era verdade o que eu estava falando, viu? Fátima, desculpa te interromper. Lá atrás dá para ouvir a voz da professora sem microfone? Vamos continuar assim. Eu sou falante. Então, foi um enorme prazer estar aqui dando essa aula. Muito obrigada. Se de repente eu abaixar o tom, me dê o toque que eu aumento. Eu, de um modo geral, sou prolixa, né? Então, quando eu falei que eu sempre, mesmo nas minhas aulas na Unicamp, eu sempre preparo intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, fim da aula 1, fim da aula 2, fim da aula 3, porque são possíveis finalizar, consigo completar um dado argumento, então eu fecho, tá bom? Então, podem me cortar se eu estiver estourando o tempo, né? Desculpa também pelo atraso. Bom, quando eu recebi o convite para falar nessa aula inaugural, primeiramente, obviamente, eu fiquei muito honrada, né? Mas eu não sabia muito bem o que eu deveria falar, né? O que a coordenação de pós-graduação esperava de mim. Inicialmente, eu pensei em falar sobre a minha pesquisa pessoal, né? Eu trabalho com alguns conceitos da física, como o Emanuel falou, né? Conceito de matéria, conceito de movimento, conceito de natureza, conceito de tempo, de eternidade do mundo, né? Mas eu faço um recorte temporal. Eu vou da antiguidade até o século XVII, depois não mais. Meu corte é o século XVII. É um período muito grande, né? Então, para evitar o voo a jato, para apreciar a paisagem, né? Eu faço um recorte temático bastante preciso, que é trabalhar com esses conceitos que, de alguma forma, povoam esse universo da teoria do movimento. Bom, então, inicialmente eu pensei em falar sobre isso, mas depois eu achei que valia a pena eu discutir um pouquinho sobre a história da pós-graduação no Brasil, e pós-graduação em filosofia. Eu fiquei refletindo um pouco o que dizer a alunos que, de alguma forma, estão começando o seu trabalho de pesquisa. Muitos estão na pós-graduação, estão começando a sua vida de pesquisa. O Emanuel me disse que teria também, talvez, alunos da graduação, né? E eu estaria falando para alunos que se formarão exatamente no momento em que a situação de apoio à pesquisa nesse país indica que nós ainda estaremos vivendo tempos difíceis e de minguados recursos. Diante de tal solicitação, eu pensei em dividir a minha intervenção em duas partes. Inicialmente, eu falaria um pouco
sobre a pesquisa em filosofia, sobre o fazer filosófico, e em seguida eu pretendo comentar um pouco sobre a história da pós-graduação em filosofia no Brasil, e se der tempo, eu apontar algumas questões que envolvem o meu departamento, que, a meu ver, tem uma experiência muito particular e que influenciou de maneira decisiva o destino da pesquisa e da pós-graduação nesse país. Bom, então, eu vou começar, então, pelo fazer filosófico. Para isso, eu resolvi retomar um texto que eu apresentei anos atrás, dedicado a algumas reflexões sobre a pesquisa em filosofia, sobre a política acadêmica e, finalmente, sobre a política de financiamento à pesquisa. Isso tendo em mente a minha longa passagem como na coordenação de pós-graduação em filosofia da Unicamp, mas especialmente a minha longa passagem na direção da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, associação que eu tive a honra de dirigir por 3 mandatos consecutivos. Obviamente, vocês não tinham nascido ainda, eu sou velhinha. Eu fui secretária-geral de 96 a 98, de 98 a 2000, e fui presidente da ANPOF de 2000 a 2002. Mas por onde começar a falar sobre a pesquisa em filosofia e sobre o fazer filosófico? Diante da tragédia que vivemos no governo anterior, de total desprezo à ciência pelo conhecimento e, por tabela, a pesquisa feita na universidade, e diante da visão absolutamente falaciosa de que a universidade é um espaço de balbúrdia e de baderna, eu fui reler um instigante artigo do saudoso professor doutor Bento Prado Júnior, a quem eu devo a minha vinda para a filosofia. Como disse o Emanuel, eu sou formado, minha primeira formação é em física, eu fazia física na USP e tinha passado no mestrado em física e estatística, na Unicamp. E aí eu fui me despedir do Bento para dizer, olha, eu estou indo para a Unicamp, vou fazer mestrado em física e estatística. Ele falou, não vai não, não vai não. E aí ele me deu uma carta de apresentação, carta essa que eu guardo até hoje, eu consegui rever o material que eu entreguei na Unicamp, eu guardo até hoje com muito carinho, uma carta de apresentação ao professor Oswaldo Porchat Pereira Júnior. E aí eu fui para a Unicamp visitar o Porchat, eu era aluna da física. Fui conversar com ele, e ele, gentilmente, claro, por conta da carta do Bento, gentilmente me acolheu e ficamos ali conversando por 1 hora. E ao final dessa 1 hora eu falei, é aqui que eu quero passar o resto da minha vida. Então, eu digo assim, eu entrei na sala do Porchat, no departamento de filosofia da Unicamp, e não saí mais. Lá eu estou até hoje. Fiz o mestrado, depois eu fiz doutorado na USP, mas eu já estava contratado pela Unicamp, eu tenho 38 anos que eu sou docente do departamento de filosofia da Unicamp. Então, eu fui reler esse artigo do Bento, a quem eu devo a minha vinda para a filosofia. Esse artigo é intitulado Por que rir da filosofia? Na tentativa de pensar o fazer filosófico, eu fui ler esse texto, na tentativa de pensar o fazer filosófico, mas no limite a responder uma questão muito capciosa, complicada, que é, para que serve a filosofia? É uma questão estranha essa, né? Para que serve a filosofia? Mas acho que todos nós, em algum momento, ouviu de um tio ou de um primo, num almoço de Natal, né? Você fala, o fulano faz engenharia, o fulano... E eu faço o quê? Eu faço filosofia. Para que serve a filosofia? Né? Então, essa pergunta acho que nos abala nessas reuniões familiares. Né? Então, de alguma forma, eu vou tentar tocar nessa questão. Uma primeira versão deste artigo, do Bento, ela foi apresentada por ele em 78, num colóquio da Unicamp, intitulado Filosofia e o Senso Comum. Era uma resposta do Bento para um longo debate entre ele e Oswaldo Porchat, iniciado em 1968, ou seja, 10 anos antes, dedicado à filosofia, ceticismo, visão comum e homem comum. No ano seguinte, este artigo foi publicado em um dos primeiros números da revista Manuscrito. Sugiro que vocês deem uma olhada, porque é um artigo primoroso, né? E, posteriormente, ele estava presente num livro em homenagem ao professor Antônio Cândido, intitulado Esboço de Figura. Depois ele apareceu em outras coletâneas, como, por exemplo, Filosofia e a Vida Comum,
que reuniu os artigos publicados ao longo de 12 anos, num longo debate entre o Bento, o Porchat e o Tércio Sampaio Ferreira Terrace Júnior. Bom, inspirado, então, pelo Bento, eu começarei falando inicialmente sobre o fazer filosófico. Diante do que me propus, os hábitos da escola levou-me inevitavelmente a retomar, com o Bento, o topos arcaico do elogio à filosofia. Cito, abro aspas, empresa que, sem supor necessariamente a ideia dogmática de uma filosofia perene, pressupõe, pelo menos, como afirmou Bento, nesse instigante artigo, a ideia problemática de uma identidade positiva da filosofia, de uma unidade teleológica profunda, para além das dispersões, da dispersão das filosofias. De fato, a questão proposta, para que serve a filosofia, ela já vicia a resposta, pois ela pressupõe que uma disciplina ou uma área de pesquisa deva ter uma finalidade especial ou uma utilidade. E o que caberia a nós, pesquisadores de filosofia, seria apontar a finalidade ou a utilidade antes mesmo de começar a estudar. Porque antes de você começar a se debruçar nas 3 críticas da razão pura, vai dar um trabalho absurdo, né? Você fala, mas para que serve isso que eu estou fazendo? Né? A resposta, pois, pressuporia um consenso na área, em torno da tese de que deveria haver uma finalidade única, profunda da filosofia, novamente, para além da dispersão das filosofias em diferentes formas de se construir, e que justificaria a sua existência. Ou, como afirmou Bento, pressuporia a ideia problemática de uma identidade positiva da filosofia, de uma unidade teleológica profunda, para além dessa dispersão a que me referi. Mas, ao meu ver, para além dessa dispersão da filosofia em diferentes formas de se constituir, filosofia analítica, filosofia continental, filosofia estruturalista, filosofia política, lógica, etc., não há nem uma filosofia perenes, como Bento aponta, e nem uma identidade positiva da filosofia. Não há consenso na área sobre a existência de uma filosofia única. Logo, inexiste um consenso na área sobre a utilidade da filosofia. Ou seja, não há resposta consensual na área sobre para que serve a filosofia hoje. Mas assim como não há, felizmente, uma ideia consensual sobre o que é a filosofia. Assim como não há uma ideia consensual sobre o que é a física e para que serve a física, o que é a matemática e para que serve a matemática, e no limite, o que é a ciência e para que serve a ciência. Se eu penso em ciência aplicada, eu poderia dizer com Ideu Moreira, que foi presidente da SBPC, né, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em uma entrevista que ele deu na Unicamp em 2017, em que ele diz, abro aspas, ciência e tecnologia são essenciais para a soberania de um país. Quem as domina controla muitos setores da economia mundial, como a indústria farmacêutica, telecomunicações, energia, políticas públicas, de meio ambiente, saúde individual e coletiva. Um país que abre mão de ter uma ciência e uma tecnologia será eternamente um comprador de produtos externos. O Brasil tem riquezas imensas, biodiversidade, a Amazônia e outros biomas, água potável. Sem ciência e tecnologia, você não as aproveita e deixa de melhorar a vida dos brasileiros, melhorar a economia, gerar um novo ciclo de desenvolvimento. Além disso, a ganância natural do mundo virá. Veja a guerra pelo petróleo. Alguém tem dúvida de onde vão olhar quando faltar água potável no mundo? Olhar para onde tem mais água. É o Brasil. Né? Do ponto de vista social, a ciência e a tecnologia têm implicações nas políticas públicas de saúde, energia, meio ambiente, enfrentamento
diminuição, desastres naturais, fome, que, infelizmente, hoje, no Brasil, volta a ser questão. Para alimentar uma população imensa do mundo, é preciso ter uma agricultura bem desenvolvida. Uma ciência também contribui para a elevação da qualificação e renda da média da população. Fecho aspas. Bom, então, isso quando eu estou pensando em ciência aplicada. Mas se eu pensar em ciência teórica, para que serve a ciência teórica? Bom, aí eu poderia seguir o físico astrônomo Marcelo Gleiser, que atua na área de cosmologia, que une física e astronomia para estudar as origens das propriedades do universo, e que no ano de 2019 foi o grande vencedor do prêmio Templeton, que reconhece a contribuição de personalidade para grandes questões da humanidade, um prêmio de 5,5 milhões, né? Mas que, para nós, Marcelo Gleiser, mais do que um grande físico, ganhador do prêmio, é nada mais, nada menos do que o primo do Marcos Gleiser, o nosso grande especialista em Spinoza, professor de filosofia da UERJ. Né? Então, eu conheci o Marcelo como primo do Marcos, né? E não como esse grande filósofo. Né? Mas, então eu cito o Marcelo. Né? O que o Marcelo diz? O que é a ciência? Ele diz, a ciência é o caminho para entendermos o mistério da existência humana. Fecho aspas. Ou seja, para que serve a ciência? Serve para entendermos o mistério da existência humana. E ele descreve o seu trabalho da seguinte forma. É mais ou menos como um paleontólogo. Estou citando, Marcelo. É o que o paleontólogo faz. A partir de ossos de um dinossauro, ele reconstrói o passado, buscando pistas do universo para reconstruir a história desde o Big Bang até hoje. Fecho aspas. O que é muito diferente da forma como pensamos a utilidade da física aplicada. Então, não tem uma resposta única para que serve a física. Depende. Se eu pensar com o Ildeu a física aplicada, eu tenho uma resposta. Se eu pensar com o Marcelo Gleiser a física teórica, eu tenho outra resposta. Né? O próprio Ildeu reconhece, quando afirma, reconhece essa diferença. Né? Quando ele afirma que a ciência é importante também para o cidadão individualmente. A cultura científica é essencial para que ele entenda o mundo que vive, tenha percepção das grandes teorias que são conquistas da humanidade. E diz Ildeu, o povo brasileiro, de fato, apoia a ciência. Essa entrevista foi dada em 2017. Não, tem uma outra entrevista em 2019 em que ele diz que foi feita uma pesquisa, naquela ocasião, que era a última pesquisa da gestão de estudos estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E nessa pesquisa que foi feita, revelou que 80% da população apoiavam a alocação de mais recursos na ciência. E esse percentual é elevado em todas as camadas de renda e de nível de escolaridade. Ou seja, a população brasileira, nessa pesquisa que foi feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ela não via a ciência ou o espaço da pesquisa dentro da universidade como um espaço de balbúrdia, um espaço de baderna, mas, ao contrário, um espaço essencial e que se deveria, então, aumentar os recursos. Né? O que é surpreendente, porque naquela mesma ocasião, o Congresso brasileiro estava defendendo corte pela metade do orçamento dos recursos para ciência e tecnologia. Né? Então, às vezes, a gente ouve muito barulho de algumas áreas na mídia, fala a população acha isso ou acha aquilo com respeito à ciência, né? Mas vamos ter cuidado. Em 2019, ou seja, há 6 anos atrás, 80% da população dizia, olha, precisa de mais verba para pesquisa. Portanto, se não há uma única, então, apesar de não ter uma única finalidade, nem para a física, nem para a ciência, nem para a filosofia, e se, no caso da física e da ciência e da matemática, se não há uma única finalidade, por que nós vamos exigir que tenha uma única finalidade para a filosofia? Se não há,
uma única finalidade para a ciência. A própria história da filosofia, como afirma Daniela Silveira, da Universidade do Porto, mostra a impossibilidade de se encontrar uma definição unívoca para a questão: o que é a filosofia? Essa impossibilidade, longe de constituir uma lacuna ou deficiência da filosofia, mostra exatamente o contrário, mostra a riqueza de se saber a riqueza de um saber que recusa, tal como Antero de Quental afirmou, o definitivo, o feito, o assente para todo sempre, o que abraça a mobilidade do pensamento humano. E é essa recusa que impede de confundir e reduzir a noção de filosofia a uma definição universal, válida, ou a uma das definições propostas por um determinado filósofo ou uma determinada escola e que transforma o próprio conceito que a designa num dos primeiros problemas de qualquer sistema filosófico. Só é possível a resolução no interior desse próprio sistema. Só no interior do próprio sistema, dentro de si mesma, só recorrendo aos seus conceitos, pode a filosofia determinar-se. Por isso, como afirmou Gautier no seu livro La Philosophie et son Histoire, de 47, cito: cabe a cada filosofia dizer o que entende por filosofia, porque a sua própria definição já implica em uma filosofia. Fecho aspas. Assim, a problemática inerente à questão de o que é a filosofia nada mais mostra do que um dos traços caracterizadores ou diferenciadores da filosofia, a capacidade de aceitar e de assumir a pluralidade de modos de entender e de fazer, encontrando essa pluralidade na sua própria identidade. Bom, então, diante disso, só me resta dissolver a questão, ou ao menos apontar uma finalidade não doutrinal da filosofia. Né? E aproveitar, então, quer dizer, se eu falei, vou falar sobre o fazer filosófico, né? O que é a filosofia, bom, para que serve a filosofia, dissolvo essa questão e vou aproveitar, então, esse tempo que nos resta a refletir sobre a pesquisa em filosofia. Por onde começar, então, a minha reflexão sobre a pesquisa em filosofia? Sem dúvida, esta reflexão nos leva a refletir sobre a filosofia. Mas refletir sobre a filosofia é, antes de tudo, uma reflexão filosófica. É filosofar sobre a filosofia. Mas, como dizia Granger, abro aspas, se aos olhos de muita gente filosofar é fugir da realidade, filosofar sobre a filosofia será, na opinião destes, distanciar-se um pouco mais da realidade e ser condenado, dirá Granger, a percorrer indefinidamente um círculo no qual teríamos encerrado a nós mesmos. Mas qual é o problema de percorrer um círculo indefinidamente? Poderíamos responder com Granger, talvez, que quem quer evitar, estou citando Granger, de toda maneira, qualquer caminho circular, deve renunciar a pensar, de uma vez. E sublinho, a qualquer pensar. Uma vez que na própria ciência a necessidade irreprimível de voltar a algum ponto de partida firmemente estabelecido, o leva o pensamento a uma regressão rigorosamente indefinida, ou leva a justificar pelas consequências aquilo que se acreditava incondicionado. O verdadeiro problema, segundo Granger, para uma disciplina do conhecimento, o único problema cuja solução seria aparentemente acessível, consistiria não em evitar o círculo a qualquer custo, mas em definir em cada ponto, em cada campo, um certo modo de rompê-lo, de dizer até onde se pode, de algum modo, remontar mais longe, sem falhar. Estou citando Granger. E, segundo o mestre Aristóteles, dizer como podemos e quando devemos parar. Nessa altura, segundo Granger, a atividade filosófica
se apresenta como uma busca mais geral, concernente aos diferentes modos de definir o ponto da interrupção. É um ponto da interrupção. Se considerarmos, então, que pensar a vida é pensar as obras humanas, como a filosofia o faz, então, permanecer na vida, ainda ou ao menos nas suas bordas, e afastar-se dela apenas nas aparências, então, filosofar sobre a filosofia não nos afasta da vida, enquanto filosofar sobre a filosofia é, literalmente, filosofar. É preciso desgranger até que, desta duplicação, desta reflexão sobre si mesma, a filosofia é inseparável. É aquilo que Platão designa pela dialética, ou que Aristóteles faz na sua metafísica, são as difíceis análises kantianas das três críticas, enquanto figuras diversas e excepcionalmente bem-sucedidas de uma atividade de pensamento que não pode subtrair-se sem falhar à questão que a própria presença põe a si mesma. Seria vão querer indagar sobre os caracteres discriminativos que marcariam o uso refletivo da filosofia. Como notou Wittgenstein, a filosofia da filosofia não se distingue da filosofia em geral, mais do que a ortografia geral se distinguiria da ortografia da própria palavra ortografia. E se quer sugerir uma diferença a qualquer preço, melhor seria, com Wittgenstein, falar de espelhos da filosofia, colocado de modos diferentes, grandes e pequenos. Isso está lá nos notebooks, em 6 de março de 1915. Não há, pois, propriamente falando, uma metafilosofia, ou, se prefere, toda filosofia já é metadisciplina. A metafísica seria o estudo do método filosófico. Fecho aspas, citando Gramsci. Contudo, esse caminho de abordagem do tema me levará, inevitavelmente, a uma discussão mais abstrata e me afastaria do meu objetivo aqui. Então, eu resolvi terminar essa primeira parte da minha intervenção aqui, lembrando um elogio à filosofia, feito por Merleau-Ponty. Esse texto, a meu ver, é extremamente instrutivo. E nós devemos tê-lo em mente antes de começar a discutir questões mais práticas sobre a pesquisa em filosofia e sobre a pós-graduação no Brasil. Esse texto do Merleau-Ponty é uma beleza. Esse elogio foi feito, de fato, por Merleau-Ponty e apresentado numa aula inaugural, como essa que eu estou dando aqui. Só vocês não tiveram o prazer de ter Merleau-Ponty, tem eu. Né? Então, né? Essa aula inaugural foi dada por Merleau-Ponty em 1952, quando ele tentava responder à pergunta de como alguém que é testemunha da própria desordem interior pode sentir-se herdeiro de homens plenos cujos nomes viam-se escritos pelas paredes do Collège de France. Então, imagina aqui o Collège de France cheio de fotos e nomes maravilhosos, né? E está lá Merleau-Ponty dando essa aula inaugural e olhando para os antigos mestres do Collège de France. Então, diz Merleau-Ponty, então como que eu posso me sentir herdeiro desses homens cujos nomes estão escritos nas paredes? Se ainda, para mais, esse homem é filósofo, ou seja, se sabe que nada sabe, como se julgar capaz de ocupar uma cátedra daquele colégio? Como sequer ousou desejá-la? A resposta é simples, dirá Merleau-Ponty. É porque, desde a sua fundação, da fundação deste colégio, esse colégio se propõe a dar aos seus ouvintes, não verdades adquiridas, mas a ideia de uma investigação livre. E isso eu espero que nós, professores, Departamento de Filosofia da Unicamp, os professores do Departamento de Filosofia aqui da UFLA, né, os professores de filosofia de qualquer lugar, né, eu espero que a gente consiga passar para os alunos durante o nosso curso, né, muito mais do que verdades adquiridas, mas principalmente a ideia de uma investigação livre. O filósofo, como dizia Merleau-Ponty,
reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e o sentido da ambiguidade. Veja, é importante ter claro que a ambiguidade não é um merleau-ponty, o mesmo que equívoco e bobagem, né? Estas certamente não são fontes de qualquer saber. O que ele está falando aqui é da ambiguidade filosófica. Essa sim, fundamento e fonte da filosofia. Diz Merleau-Ponty, abre aspas, quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Para os maiores filósofos, ela torna-se tema. Ela contribui para fundar certezas, em vez de as pôr em causa. É preciso, depois, distinguir entre a má e a boa ambiguidade. Sempre aconteceu que mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. E que ensinavam, não esse saber, mas o seu devido em nós. Não o absoluto, mas quando muito, como diz Kierkegaard, uma relação absoluta entre eles e nós. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância e da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Fecho aspas. Quero dizer também a vocês que estão começando as suas carreiras acadêmicas que é um privilégio, como dizia Stendhal, ter por profissão a sua paixão. E eu espero que o trabalho de pesquisa de vocês venha revestido, o trabalho de investigação filosófica venha revestido dessa paixão. Isso, no entanto, não garante que vocês não vão enfrentar tempos muito difíceis. E, infelizmente, apesar dos esforços mais recentes, as bolsas aumentaram de valor, ainda estamos vivendo tempos muito difíceis. Quando as agências de fomento à pesquisa têm uma redução de financiamento, estão fazendo uma grande redução de financiamento à pesquisa. E isso, inevitavelmente, colocará em risco a manutenção do sistema de pós-graduação em filosofia neste país. Recentemente, nós vivemos um período de ampliação das universidades brasileiras, mas hoje, muitas delas encontram-se com enormes dificuldades em ampliar e até mesmo em manter os seus quadros docentes. Recentemente, tivemos uma ligeira melhora no financiamento da pós-graduação, com o aumento do valor das bolsas de mestrado e de doutorado. Mas não podemos esquecer os 6 anos anteriores, quando as agências de fomento à pesquisa reduziam ano a ano o financiamento à pesquisa, ou não acompanhavam o crescimento desta, colocando em risco a manutenção do sistema de pós-graduação neste país. Certamente são tempos difíceis, diante dos quais devemos tentar encontrar em conjunto formas de resistência a fim de mantermos a pesquisa neste país e a pós-graduação. Embora o sistema de pós-graduação ainda seja muito recente nesse país, no Brasil, né, depois da sua implementação, sem dúvida, houve um imenso progresso. Não só em quantidade, mas, sobretudo, na qualidade dos trabalhos aqui desenvolvidos. De fato, pensando não apenas na pós-graduação em filosofia, nossa área, mas na filosofia, da pós-graduação como um todo no Brasil, é assustador como os governos colocam em risco um sistema que, apesar dos pesares, é tão bem sucedido, né, como é o caso da pós-graduação brasileira. Se compararmos com o resto do mundo, a nossa pós-graduação é uma experiência extraordinária, muito bem sucedida. Especialmente se pensarmos que ela é muito jovem. Ela começou a se estruturar e se institucionalizar na segunda metade do século XX. Eu já estava nascida quando a pós-graduação começou a se institucionalizar. Eu sou velhinha, mas não sou tão velha assim, né? E quando eu nasci, a pós-graduação não estava institucionalizada, né? E desde sempre a pós-graduação se estruturou com um orçamento muito inferior ao orçamento das grandes universidades mundiais. Obviamente, não daria tempo para eu reconstruir a história da pós-graduação no Brasil. Mas alguns dados são importantes que a gente levantar, porque nos permite perceber quão jovem é o sistema de pós-graduação brasileiro. Por exemplo, a pós-graduação
estrito sensu, da Universidade de São Paulo, ela foi formalmente implementada apenas em 1969, com o estabelecimento das normas de organização de funcionamento e credenciamento dos cursos de mestrado e de doutorado. Segundo uma reconstrução histórica feita pela professora Maria Amélia Mascarenhas Dantas, da História da USP, a organização da pós-graduação da USP, com as atuais características, ocorreu em 69, a partir da implementação, cito a Maria Amélia, a implementação da reforma universitária, quando novas normas para o curso de pós-graduação foram regulamentadas, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo governo federal dos cursos e os cursos de pós-graduação, então, passaram a ser integrados à estrutura universitária e organizados como atividades de disciplinas, pesquisas, realização de dissertações e teses, que eram atividades que os alunos, os candidatos a mestres e doutores tinham que cumprir. Antes do estabelecimento dessas normas, diz Maria Amélia, as instituições brasileiras de ensino superior seguiam os referenciais franceses, privilegiando o título acadêmico de doutor. Então, todos vocês devem ter lembrado, poxa, mas eu sei do fulano que fez um doutorado em filosofia antes de 69. E agora você está falando que a pós-graduação só começou em 69? Não, de fato, você tem o título de doutor antes, mas você não tinha um sistema de pós-graduação, né? O que acontecia, por exemplo, nas escolas profissionais, durante o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o título de doutor, ele estava relacionado a uma tese que era apresentada ao final da graduação, especialmente na medicina. Os alunos faziam o curso de medicina e, ao final, eles defendiam uma tese. E essa tese dava a eles o título de doutor. Talvez é por isso que até hoje os médicos deixaram de apresentar a tese, mas continuam pegando o título de doutor, né? Mas eles adquiriam esse título porque eles defendiam uma tese ao final das suas graduações, né? Também nos candidatos a cargos docentes das faculdades também tinham que apresentar uma tese. Há também registros de teses defendidas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro para obtenção do título de doutor, né? Isso tudo está na reconstrução feita pela Maria Amélia. Portanto, embora ainda não institucionalizada da maneira como nós a conhecemos hoje, esses primeiros doutorados da USP foram defendidos ainda na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Antes de 69 não tinha virado FEFELESH ainda, né? Só vira FEFELESH depois, né? Em 1942 foram aí defendidas 14 teses de doutorado e até 49 já haviam sido defendidas 66, contemplando as áreas de filosofia, ciências humanas e naturais, porque nessas ciências está incluído física, matemática, química, né? E letras, né? Entre as teses de doutoramento defendidas entre 42 e 69 do período, tem algumas que vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, o jurista historiador Eurípides Simões de Paula defende em 42 a primeira tese de doutorado em ciências, em história, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, apresentando um trabalho denominado O Comércio Varengue e o Grande Principado de Kiev. Também o sociólogo, antropólogo, escritor e político Florestan Fernandes defende, em 51, a sua tese de doutorado intitulada A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. O nosso grande filósofo José Arthur Gianotti defende a sua tese de seu doutorado em filosofia na USP em 53, com a tese intitulada John Stuart Mill, o psicologismo e a fundamentação lógica, né, orientada por Gilles Gaston Ranger, em 53. O geógrafo e historiador Aziz Abisaber, né, também defendeu seu doutorado em 56, tudo isso antes da institucionalização da pós-graduação. Eu cito esses doutorados apenas para indicar que antes da institucionalização da pós-graduação já tínhamos pesquisadores defendendo seus doutorados, mas é apenas a partir de 69 quando há
a institucionalização da pós-graduação. Então, ela tem pouco mais de 50 anos. Agora, se o sistema brasileiro de pós-graduação é jovem, o sistema brasileiro de pós-graduação em filosofia é mais jovem ainda. Ele iniciou nos primeiros anos da década de 70. Por exemplo, a pós-graduação em filosofia da Unicamp iniciou em 1977. Mas, apesar da pós-graduação em filosofia no Brasil ser muito jovem, depois da sua implementação, houve um progresso imenso. Não só na quantidade, mas, sobretudo, na qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Só para os mais jovens terem uma ideia, eu não sou tão velha assim, mas quando eu entrei na pós-graduação em filosofia na Unicamp, no início da década de 80, havia apenas 12 cursos de mestrado em filosofia e 3 cursos de doutorado, USP, Unicamp e o FRJ. Veja, o programa de pós-graduação em filosofia da UFMG, ele foi criado em 74, junto com o Departamento de Filosofia, mas inicialmente ele só tinha mestrado. O doutorado em filosofia, ele é posterior, né? Também o programa de pós-graduação em filosofia da URGS, também um grande programa de pós-graduação que nós conhecemos hoje, ele só foi criado em 1981. Né? Em 1981 eu já era professora da Unicamp. Né? Olha, veja, que loucura, é tudo muito recente, tudo muito jovem. Né? E ali também ele começa apenas com o curso de mestrado. O curso de doutorado ele só vai ser criado em 88. Né? E ele é o curso mais antigo de doutorado na região sul do país. Segundo o site da ANPOF, até o ano 2000, apenas 4 estados brasileiros possuíam doutorado em filosofia. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 3 estados do Sudeste e Rio Grande do Sul, 1 estado da região sul. Só. Isso é ano 2000, vocês já tinham nascido, né? E só tinha doutorado no Sudeste e no Rio Grande do Sul. No correr dos últimos 45 anos, e agora estou pensando em mim, né? Quer dizer, como eu comecei a falar, quando eu entrei na Unicamp no início de 80, né? Tinha só 3 cursos de doutorado. Né? No correr dos últimos 45 anos, o número de cursos de grado, de mestrado em filosofia quase que quintuplicou. Ele foi de 12 para 54. O crescimento de doutorado foi ainda maior. Ele foi de 3 para 31, um crescimento de 1000%. Há hoje no Brasil 54 programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, né, nos quais são oferecidos 54 cursos de mestrado, sendo um mestrado profissional e um mestrado profissional em rede, e 31 cursos de doutorado. Segundo a página do ANPOF, lá em 2014, ou seja, 11 anos atrás, eu não encontrei alguma coisa com dados mais recentes, né? Eu cito a página da ANPOF. A pós-graduação em filosofia no Brasil tem observado um crescimento contínuo e acelerado. Entre 2010 e 2013, foram formados 6 novos cursos de mestrado e 4 novos cursos de doutorado. Este crescimento foi acompanhado pela maior distribuição geográfica dos programas, o que configura um novo contexto para a pesquisa e ensino de pós-graduação em filosofia. Segundo esta página da ANPOF, esses 43 programas, hoje 54, reúnem aproximadamente, naquela ocasião, 650 docentes permanentes e foram defendidos, nessa ocasião, mais de 1.120 dissertações de mestrado, mais de 350 teses de doutorado. Gente, isso é extraordinário, especialmente quando eu comparo com outros países da América Latina ou com outros países que vivem em condições semelhantes à nossa em termos de financiamento à pesquisa. Né? Eu fico assim horrorizada quando algumas pessoas que não são da área, né, quando vem aqueles rankings da universidade, né, viram para mim e falam assim, nossa, mas a Unicamp está em 50º lugar no mundo. Falei, neguinho, pega a lista lá. Pega a lista. Onde está uma universidade na Itália, uma universidade na França? A gente está em 55º lugar. Com esse orçamento que a gente tem,
É inacreditável, nenhuma universidade portuguesa está nessa situação, nenhuma, sabe? E as pessoas ficam assim, não, porque eu queria que você estivesse onde? Na posição, junto com Harvard? Mas olha o orçamento de Harvard, olha o nosso orçamento, olha a nossa história, olha a história de Harvard. Né? Quer dizer, nós começamos agora, 50 anos atrás. Nós somos muito recentes, e o que a gente conseguiu é extraordinário. É claro que ainda estamos muito aquém do nível que gostaríamos de estar, e é claro que o padrão de rigor não é uniforme em todo o país, e é claro que publicamos muito menos do que gostaríamos de publicar. É imperiosa a necessidade de formar profissionais capazes de, entre outras coisas, traduzir os grandes clássicos da história da filosofia conforme padrões condizentes de pertinência filológica e filosófica, capazes de produzir e apreciar criticamente uma literatura de apoio destinada a amparar as atividades de ensino e pesquisa em filosofia em todos os níveis. Esse material bibliográfico ainda é muito escasso e precário no Brasil e até mesmo em língua portuguesa. É importante, dirá Baltazar, que se publique muito no Brasil, sobretudo em filosofia, para se criar uma tradição que infelizmente ainda não temos. Como disse o professor Baltazar Barbosa Filho, que foi o orientador de vida que eu tive, né? Ele deu uma entrevista para o professor Marcos Nobre, que foi publicada no ano 2000, no livro Conversas com Filósofos Brasileiros. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro é muito instrutivo, delicioso para ver a história na qual nós fazemos parte. Né? Diz então Baltazar, é necessário então que se traduza muito, porque é necessário uma mudança até mesmo de vocabulário. Pois, ao se traduzir, por exemplo, um texto clássico em alemão, certamente surgirá dificuldades que poderão nos levar a ter que inventar palavras, devido ao fato de que o português não possui palavras correspondentes à palavra da língua alemã. Né? Aliás, diga-se de passagem, a história da filosofia, né, isso a gente observa não só agora, mas assim, se você pegar, por exemplo, quando você tem a retomada dos territórios do Ocidente, que era o Ocidente, mas por exemplo, da Península Ibérica, né, que tinha sido invadida pelos árabes. Quando eles começam a retomar os seus territórios, né, eles encontram uma série de obras que foram traduzidas para o árabe, mas e tem as obras do grego, mas o latim, nessas alturas do campeonato, não era mais o latim clássico do Cícero, né? Era um latim já com dificuldades. Então, muitas vezes não tinha palavras no latim do século XIII, XIV para traduzir determinados textos. Então, por exemplo, o Almagesto do Ptolomeu. Esse nome Almagesto é uma transliteração do termo árabe que se utilizou para traduzir essa obra do Ptolomeu, do grego para o árabe. Então, nesse momento, ele tinha uma série de termos que eles não tinham palavras. O equante, o epsíclo, o deferente, todos esses termos eles tiveram que inventar palavras para poder traduzir do árabe, do latim ou do grego para o latim. Portanto, é fundamental que a gente traduza os grandes clássicos da filosofia de acordo com o rigor de pertinência filológica e filosófica. Portanto, e também é fundamental que se publique mais e que sejam formados pesquisadores que publiquem mais. Isso não significa sair por aí publicando qualquer coisa e nem nessa luta desenfreada de publicação só para alimentar o Lattes. É importante não apenas que publiquemos em outros idiomas, em inglês, francês, alemão, para que tenhamos uma inserção internacional, mas, sobretudo, que publiquemos em português. Essas publicações são importantes, dirá Baltazar, para estabelecer uma comunidade que possa debater um texto em português.
não apenas para que saibamos o que um e outros pensam, mas principalmente para que fixemos um vocabulário comum em filosofia. Isso não quer dizer que vale publicar qualquer coisa, né? Mas é premente que desenvolvamos essa cultura de publicação de nossas reflexões para sermos posteriormente criticados. Eu não consigo ver nenhuma outra forma de fazer pesquisa, senão discutindo, debatendo e criticando os resultados a que chegamos. Contudo, apesar do volume ainda ser pequeno, a qualidade média do que se produz no Brasil é bastante boa. Houve no Brasil, no correr dos últimos 40 anos, um progresso extraordinário na pesquisa em filosofia. E eu não tenho a menor dúvida que ela está diretamente relacionada à instalação da pós-graduação em filosofia aqui no Brasil. Por isso, ao meu ver, falar em pesquisa em filosofia é falar no sistema de pós-graduação em filosofia. E, portanto, quando o sistema de pós-graduação em filosofia está ameaçado por cortes de verbas, como presenciamos com a recorrente ameaça por parte dos órgãos de fomento de acabar com o mestrado ou de cortar o número de bolsas, daí, por tabela, está sendo ameaçada a pesquisa em filosofia como um todo. Veja, eu não estou dizendo que antes da implementação do sistema de pós-graduação em filosofia no Brasil, não havia pesquisa aqui. Mas, ao meu ver, não há dúvida que a institucionalização da pesquisa em filosofia passa pela implementação da pós-graduação em filosofia. Antes da consolidação do sistema brasileiro de filosofia, havia certamente alguns importantes cursos de pós-graduação em filosofia, como o da USP, e pesquisas isoladas, de grupos isolados, com trabalhos bastante sólidos, mas que não interagiam entre si. Havia também alguns poucos grupos nacionais, como o Instituto Brasileiro de Filosofia, a Sociedade de Filósofos Católicos e, finalmente, a CEAF, fundada pelo professor Olinto Pegoraro, e que reunia um grupo de pessoas trabalhando em filosofia no Brasil e não apenas localmente. A CEAF, como apontou o professor Raul Landi, numa entrevista que foi publicada exatamente naquele livro a que me referi agora há pouco, foi, durante o período da ditadura militar, um espaço de liberdade e de discussão, de debate filosófico. Portanto, não podemos ignorar a importância filosófica e política da CEAF, que não estava associada a nenhum programa de pós-graduação. Contudo, a importância da CEAF foi diminuindo ao longo da década de 70, quando começaram a surgir outras formas de organização e outros canais de debate filosófico. É nesse momento que foi criado pelo professor Oswaldo Porchat o programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Campinas, do qual eu sou docente, e que desempenhará, a meu ver, um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa filosófica neste país, criando novos espaços de debate e de discussão e reunindo pesquisadores de diversas partes desse país. É nesse contexto que surge a ANPOF, fundada em março de 1983 na Unicamp, congregando todos os cursos de mestrado e de doutorado em filosofia no Brasil, credenciados pela CAPES, e tendo como um de seus principais objetivos estimular a pesquisa em todos os níveis a investigação filosófica neste país. Eu acho que já passei do tempo, né? Eu podia parar por aqui, que eu ia falar agora um pouco da minha experiência no programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp, como isso, de alguma forma, influencia na pesquisa em filosofia na década de 80, 70 e 80. Mas eu acho que até aqui está... Se você quiser parar por aqui... Vocês decidem. Eu continuo falando, é que eu fico preocupado e começo a ver assim, as pessoas... Será que estão dormindo? Eu vou fazer a minha pergunta justamente te solicitando a falar sobre essa parte. Então, de qualquer jeito, vai falar. Bom, eu posso... Vamos aguentar mais um pouquinho? Pode continuar. Posso continuar? Sim, então, vamos lá. Então, vou lá para as minhas considerações finais. Já passei por dois finais. Bom, então eu peço licença para fazer um parênteses na minha intervenção aqui e falar um pouco da estrutura e história do Departamento de Filosofia da Unicamp, que de alguma forma está associado
a criação da ANPOF, fundada, como eu disse, em 83, lá na Unicamp. Então, o endereço da ANPOF é o endereço da Unicamp. Não estou aqui para fazer merchan do programa que eu faço parte, mas é porque a atmosfera que se criou na Unicamp, naqueles primeiros anos, eu considero fundamental para a criação da ANPOF, e eu considero fundamental a gente se inspirar. Eu viro e mexe, eu relembro isso para o meu departamento, porque o meu departamento hoje deveria se inspirar mais nessa história que nós tivemos, né? Então, por isso que eu acho, olhar essa recente história pode nos ajudar a pensar algumas dificuldades que estamos enfrentando. De fato, eu farei um relato a partir de uma perspectiva muito particular, né, sobre a criação e consolidação do programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp e a criação do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, né, e essa perspectiva é a minha particular como aluna. Eu entrei nesse programa com 21 anos, né? Então, como eu via esse programa e o que eu participei, eu sou da geração que teve o privilégio de poder fazer o mestrado em 6 anos, né? Em 6 anos com bolsa. Eu tive 2 anos de CAPES, 2 anos de CNPq, 2 anos e meio de FAPESP. Então, assim, Então, eu fiz física, mas depois eu fiz uma pós-graduação, um mestrado em 6 anos, que é mais do que uma graduação. Bom, então, esses dois, a criação do Departamento de Filosofia da Unicamp, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp, e o Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência, são 2 criações, são 2 obras do Porchat, e aconteceram conjuntamente, e eram referidas por ele como partes de uma epopeia. Mestre de toda uma geração de filósofos brasileiros, Porchat foi, sem dúvida, um filósofo extraordinário e uma figura ímpar. Além de ser um pensador dos mais finos e argutos desse país, com uma capacidade de síntese invejável, Porchat destacou-se também por sua disposição generosa de trabalhar institucionalmente, não apenas na criação de departamentos e centros de pesquisa, mas especialmente na consolidação do sistema brasileiro de pós-graduação em filosofia e, consequentemente, da pesquisa em filosofia no Brasil, que muito deve a ele. Porchat chegou à Unicamp em 1975, mais precisamente no dia 10 de setembro de 1975, estimulado, segundo ele relata, por seu querido amigo e então professor do Instituto de Física da Unicamp, na ocasião, e coordenador das faculdades da Unicamp, Rogério Cerqueira Leite. E na Unicamp, Porchat permaneceu até 1985. De fato, Porchat tinha esse grande projeto de criar um programa em Lógica e Filosofia da Ciência e criar esse centro de pesquisa. Ele chegou a Porchat, na época, era professor da USP, ele chega a apresentar esse projeto para a USP. Só que a USP era uma universidade já consolidada, mais burocrática, e ele não conseguia, esse projeto foi para um lugar, foi para o outro, né? E aí o Rogério sugere, então, que ele apresente para a Unicamp, que tinha acabado de ser criado. Foi criado exatamente em 69. Né? Então, o projeto trazido pelo Porchat em 75 para a Unicamp incluía não apenas a criação de um centro de pesquisa interdisciplinar em diferentes áreas de filosofia, incluindo lógica, epistemologia, história das ciências, reunindo filósofos, linguistas, cientistas, psicanalistas do Brasil e do exterior, mas também a criação de 2 revistas de feitio internacional, uma revista de filosofia e outra revista de lógica e uma revista de história e filosofia da ciência. E a criação de um curso de pós-graduação, inicialmente em lógica e filosofia da ciência, provavelmente o primeiro na América Latina, e que depois tornou-se um curso de pós-graduação em filosofia. Porchat previa também aí a inovação, o que começa, e aí começa a inovação do Porchat, razão pela qual eu estou fazendo esse relato. Ele previa a realização de seminários regulares, semanais, congressos interdisciplinares, com convidados do Brasil e do exterior. Isso era frequente, né? Isso era uma novidade no Brasil nos anos 70, início dos anos 80.
de fato, era um projeto gigante e meio, de fato, megalomaníaco, como o próprio Porchat reconhecia. O próprio Porchat dizia que, ao reler as primeiras versões do seu projeto, ele se espantava com a ousadia de propor e se perguntava: será que eu sofria de megalomaníaca? Não tem dúvida. Né? Tal projeto, além de preencher uma grande lacuna, converteria a Unicamp, na década de 70, num lugar privilegiado de encontros, diálogos entre filósofos, lógicos, historiadores, sociólogos, matemáticos, físicos, psicanalistas, até então disperso em centros universitários do país. Porchat levou para a Unicamp, naquela ocasião, pessoas extraordinárias e de múltiplos interesses, mas que se distinguiam pelo elevadíssimo grau de rigor. Então, aquilo que eu dizia no começo, né, da dispersão das filosofias, né, Porchat juntou diferentes matizes, historiadores da filosofia, especialistas em filosofia analítica, lógica, tinha de tudo. Né? Assim, era um departamento com uma grande diversidade, mas que se distinguia pelo elevadíssimo grau de rigor. Já em 75, foram para lá alguns professores que tinham sido da USP, Carlos Alberto Ribeiro de Moura, Luiz Henrique Lopes dos Santos, Luiz Roberto Monzani, Andréa Loparic. Nesse mesmo ano de 75, foram contratados o gaúcho Nelson Boeira, o gaúcho Baltazar Barbosa Filho, né? E em 77 chega o Gélico Loparic, o Marcos Miller, e depois o João Carlos Brum Torres. Além desses primeiros anos, chegam alguns estrangeiros. Gerard Lebrun, Michel Lebrun, Harvey Brown, que foi meu orientador, hoje é professor na Universidade de Oxford, que eles permaneceram ali até pelo menos 84. Chegam também Carlos Alberto Lungaso e Andréas Racho, Ezequiel Giolasso, entre outros. Era, de fato, um timaço. Em 77, o programa de pós-graduação criado por Porchat, o programa idealizado por Porchat é criado tendo como princípio norteador, desde a sua criação, a ideia de dar a seus alunos uma sólida formação nas áreas canônicas de história da filosofia, aliadas à pesquisa inter e mesmo transdisciplinar, estimulando a produção de um pensamento original. Embora seja inegável a importância do professor Oswaldo Porchat para a Unicamp, para o Centro de Lógica e para o Departamento de Filosofia, a meu ver, merece especial destaque a sua importância no que tange à criação deste que se tornou um dos mais importantes programas de filosofia que eu tenho a honra de participar. O desenvolvimento deste programa de pós-graduação é uma história que eu tive o privilégio de conhecer de perto desde os primeiros anos. Eu entrei como aluna no mestrado nesse departamento em 1981, portanto eu faço parte da quarta turma. E sem receio de parecer piegas, eu posso dizer que ter sido aluna deste programa nesses primeiros anos foi uma experiência extraordinária sob todos os pontos de vista e forjou definitivamente o meu futuro profissional. Tínhamos um departamento, e isso é por que eu estou citando isso, não é apenas para fazer uma psicanálise da minha experiência de vida, mas porque eu acho que isso que nós tínhamos lá é algo que eu acho fundamental que a gente tente reproduzir hoje em dia. Nós tínhamos regularmente seminários interdisciplinares, dos quais participavam todos os professores, todos os alunos e alguns professores da física e da matemática. Além desses seminários, havia organização regular de congressos e colóquios de caráter internacional, que na época no Brasil era raro. Durante o meu mestrado, ocorreram 35 colóquios e congressos, alguns nacionais e outros internacionais, reunindo e pondo em contato pessoas que trabalhavam em diferentes centros. Hoje é comum a realização de colóquios e congressos, mas naquela época isso era uma novidade. Muitos professores franceses, ingleses, alemães, americanos vieram para a Unicamp como professores visitantes e ministravam alguma disciplina. Eu lembro certamente de Gilles Gaston Ranger, mas Donald Davidson, Maurice Clavelin, François Degan, Harvey Brown, Eduardo Rabossi, John Searle, todos esses foram meus professores e estavam ali, circulando pelas salas. Né? Nos primeiros 7 anos, mais de 70 filósofos estrangeiros vieram para a Unicamp.
e também inúmeros filósofos que, embora não fizessem parte do programa, regularmente estavam ali dando vida. Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental, que a gente tenha um pouco mais esse passeio de professores de outras universidades que vêm, e a gente, não só a coisa de trazer o professor estrangeiro, mas também a gente ir para lá, né? Entre esses professores que vinham, eu destacaria o Raul Landim, o Guido de Almeida, o Bento Prado Júnior e inúmeros outros. Eu poderia ficar aqui listando uns 100 números de nomes. Mas a marca que Porchat imprimiu nestes programas, neste período, e que a caracterizava, é a atmosfera de debate e de discussão que se instalou ali. A atmosfera essa fundamental para uma sólida pesquisa em filosofia. A possibilidade de expor e debater os resultados parciais das pesquisas contribui de maneira decisiva para o amadurecimento intelectual, não só dos alunos, mas também dos pesquisadores que ali estão. Existia um ambiente de pesquisa e de discussão contagiante, mas havia principalmente um enorme entusiasmo do corpo docente e discente. Baltazar, ao se referir à sua participação na história desse programa, também destacou a atmosfera que ali se instalou. Nessa entrevista que ele deu para o Nobre, ele diz, abro aspas, antes dessa experiência lá na Unicamp, qualquer discussão de ideias filosóficas, qualquer discordância ou crítica veemente a uma tese, exposição ou argumento, era tomado como uma agressão pessoal, né? E imediatamente a pessoa criticada se punha em legítima defesa. Isso fazia com que a discussão degenerasse rapidamente. Na Unicamp, naquela ocasião, conseguiu criar o que, felizmente, depois a gente encontrou em outros lugares, a tradição de uma discussão feroz, acesa, mas que, no entanto, permanecia exclusivamente no terreno das teses e ideias, e não no terreno pessoal. Isso foi a contribuição mais importante, conclui Baltazar, da Unicamp para a filosofia. E é com essa ideia que eu gostaria de terminar a minha intervenção aqui. É que a gente consiga estimular que os debates se tenham, ainda de maneira feroz, acesa, com todas as forças, mas que permaneça no nível das ideias e não no nível pessoal. Que a gente consiga romper, porque a minha interpretação do Tomás de Aquino pode não bater com a interpretação da Meline, isso não faz com que a Meline me desqualifique, nem que eu possa desqualificar a Meline. Nem sei se a nossa interpretação de Tomás, estou citando apenas um exemplo, né? Mas isso é fundamental, que a gente possa discutir ideias de maneira absolutamente apaixonada, e que depois de defender, a gente consiga sair, tomar um café feliz e admirando o outro. Então, isso é que eu acho que faz com que a filosofia esteja viva, né? Quando isso desaparece, bom, aí eu aposento. Né? Enquanto eu tiver essa gana, eu continuarei aqui. Muitíssimo obrigada por vocês me aguentarem tanto tempo e depois de uma chuva dessa. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigada pelo convite. Temos mais um tempinho para debater, inclusive, pelo que acabamos de ouvir, precisamos debater, e de maneira feroz, possivelmente, né? Minha senhora, tudo que a senhora falou. Fiquem à vontade. Pode começar. Professora Fátima. Pode me chamar de Fafá. Aí eu escorrego para Fafá. Você já sabe disso, mas eu queria usar a oportunidade pública aqui para falar da minha grande admiração por você, por sua trajetória. É uma grande alegria você vir prestigiar o nosso programa. Parabenizo também por toda essa história, tá bonita.
especialmente com o início da sua fala, e é sobre esse início que eu gostaria de colocar quando você menciona esse ensaio do Bento, né, por que da filosofia. Evidentemente, o mote do Bento, né, em torno desse rio da filosofia, era um mote que ele buscava no Pascal, né? Que dizia a verdadeira filosofia ri da filosofia. Né? E ele citava muito, o professor Bento mencionava muito bem um outro aforismo do Pascal, quando ele dizia assim, que essa falta de fundamentos, esse círculo sobre o qual você falou agora há pouco, né? Essa falta de fundamentos, ela não é um defeito, mas uma qualidade. Eu acho que isso é admirável, é muito difícil lidar com isso e se manter nesse lugar, né? Um lugar que talvez seja de crise, mas que ao mesmo tempo é desafiador. Ele falava assim, a filosofia, ela tem uma situação que a gente pode descrever mais ou menos do seguinte modo: o verme é co-natural com a maçã, nasce junto com a maçã. Como assim? Apesar de admirar muito isso, e assim, se colocar, como eu vou dizer, eu me identifico com isso no meu pensamento, mas ainda assim eu queria colocar uma questão para você que vai um pouco na contracorrente disso. Porque, ao mesmo tempo que a filosofia é sempre esse movimento, é sempre estar em crise, é sempre olhar para o abismo, é sempre buscar as últimas consequências daquilo que você é capaz de sustentar no argumento, há também, me parece, não sei, é uma pergunta que eu me faço, né? Há também momentos em que a gente encontra essa hora de parar. Aqui a gente para. Aqui não é mais um movimento. Isso aqui é inegociável. Há certos pontos que são inegociáveis. Eu quero me referir, então, com isso, talvez eu esteja falando de uma forma muito confusa, muito vaga, à filosofia política. E para com isso chegar na pergunta que eu quero me fazer. Porque quando eu me faço essa pergunta, quais são os momentos de parar? Quais são os momentos em que a nossa alma antidogmática diz assim, alto lá? Eu sempre me deparo com questões políticas. E aí, desculpa, mas agora eu vou chegar na minha pergunta para você, Fátima, que é assim. Eu queria perguntar assim, dentro da sua especificidade, dentro da sua especificidade de pesquisa, mas também dentro da sua experiência como professora, como alguém que tem muito a nos dizer sobre o que é fazer filosofia no Brasil, pensando também nessa especificidade da sua pesquisa, na crítica de Filopono, a ideia aristotélica do lugar natural que vai reverberar em tudo que Galileu vai fazer, né? Enfim, para fundar a modernidade, que é um gesto não só científico, mas um gesto político. Então, de todas essas considerações, vou finalizar minha pergunta, eu queria te perguntar o seguinte, ainda ecoando essa ideia do Marcelo Leibniz que você falou, a ciência serve para entendermos o mistério da existência humana. Talvez reverberar isso na filosofia, não sei se serve para entender alguma coisa, para trabalhar com o mistério da existência humana. Eu lhe perguntaria, na sua especificidade, na sua pesquisa, na sua história, você encontrou ponto de parada? Então, eu acho que, assim, primeiro que quer dizer, quando o Bento diz assim, olha, tem a dispersão das filosofias, quer dizer, não há uma única filosofia, né? Quer dizer, não há o que é... Mas ele não diz, ele diz, o que eu não posso esperar é dizer, filosofia é isso, e, portanto, quem não faz o que eu faço, não faz filosofia. Quem não pensa o que eu penso, não faz filosofia. Então, eu acho que essa frase do Bento tem que ser pensada quando eu estou pensando a filosofia como um todo. Isso não quer dizer que o próprio texto do Bento diz, veja, quando cada uma das filosofias, elas têm a sua própria definição. Então, quando eu estou trabalhando no interior de uma determinada, eu tenho o que é a filosofia. Então, não é que vale qualquer coisa, né? Quer dizer, porque a certeza de que, por exemplo, a filosofia analítica,
né, que a filosofia analítica não deve ser um parâmetro para eu dizer o que deve ser a filosofia como um todo, né? Ou a história da filosofia não deve ser, falar, bom, eu faço história da filosofia, então quem faz filosofia analítica é um bobão, né? Mas dentro da história da filosofia eu tenho parâmetros bastante definidos, né? Não é qualquer coisa que vale. Então agora a gente senta aqui, cruza as perninhas e começa, vale qualquer coisa. Não vale qualquer coisa. E isso é uma coisa que eu acho que é impressionante principalmente quando você faz parte de órgãos colegiais da universidade, né? Quando você começa a dizer que não tem que não tem um rigor de uma maneira única de fazer filosofia, as pessoas ficam se assustando. Ah, bom, então vale qualquer coisa. Que eu vou chegar aqui, ou eu começo a falar, e é isso. Não é qualquer coisa. E quando você fala assim, não há um ponto de parar, aquilo também que o Granger dizia. Ou é o ponto de parar? Na metafísica, você está num ciclo, e a metafísica do Aristóteles, em algum momento, vai dizer, olha, aqui eu vou parar. Né? Quando você pensa, por exemplo, Aristóteles, quando começa a refletir sobre o conceito de movimento, né? E aí ele olha para que os que vieram antes dele tinham toda uma discussão que eles não conseguiam parar em algum momento. Eles começavam a discutir sobre o uno e o múltiplo, e eles nunca conseguiam, de fato, a discussão remontava tanto que eles não conseguiam andar. Então, o que Aristóteles fala? Seguinte, vamos combinar, o movimento existe, tá? Mas o mundo... Não, o movimento existe, ok. Então, o movimento existe. Então, ele parte de algumas coisas e de alguns combinados. E aí ele começa a discussão sobre a possibilidade do vazio, sobre a eternidade do mundo, sobre a tese de que o mundo é dividido em duas regiões nitidamente distintas. Embora a física do Aristóteles seja a física do senso comum, né, daquilo que eu consigo tocar, né, ele demonstra que o éter é necessário. E a demonstração que ele faz da necessidade do éter está baseada em argumentos puramente geométricos. Né? Então ele fala, olha, não tem jeito, tem que existir um elemento que é o éter. Né? E aí, mas quando ele demonstra a existência do éter, ele está partindo de algumas coisas. Então chega um momento que ele parte de alguma coisa. Isso não quer dizer que esse momento que ele partiu, ele é estanque. A qualquer momento eu posso questionar um desses momentos. Então, como você citou o Filopono, quer dizer, o que o Filopono vai fazer? Ele percebe que a demonstração do Aristóteles ele não conseguia desmontar. Então, o que ele foi fazer? Ele foi questionar os pressupostos lá do Aristóteles. Você tinha combinado aqui que cada corpo simples tem um único movimento natural simples. Não é assim. Eu defendo outra coisa. Então, a hora que você desmonta esse pressuposto, toda a demonstração desmonta. Né? Então, eu acho que é caso a caso, e é angustiante? Né? Assim como tem uma coisa que eu sempre brinco, quando eu começo a dar um curso, esse ano estou dando o primeiro ano de filosofia, introdução à filosofia. Né? E acho que a maior angústia que os alunos têm eu vou ver toda a história da filosofia? Eu vou ver toda a filosofia no curso? Não. E aí dá uma certa angústia quando ele conversa com o cara da matemática, com o cara da física e tal, ele fala, mas não só você não vai ver toda a história da filosofia, como você não vai ver, não vai ter o mesmo curso que a turma anterior teve. Introdução à filosofia que eu estou dando esse ano é Aristóteles, mas aqui o Marcos Nobre deu ano passado era Marx. Né? E aqui a Yara deu no ano anterior era Hannah Arendt. Né? Quer dizer, e isso gera nos alunos uma grande insegurança. Né? E essa grande insegurança, ao contrário de mostrar que o curso tem falhas, que o curso é deficiente, ao contrário, isso demonstra rigor. Porque desde o primeiro ano os alunos têm aula com especialista. Então, eu não sou especialista em Hannah Arendt, eu não vou dar um curso de Hannah Arendt, eu vou dar um curso sobre Aristóteles.
A Yara vai dar um curso de Ana Harley, o Marcos Nobre vai dar um curso de marketing. É isso, é o espírito. É a questão do rigor acadêmico. Então, eles sempre vão ter disciplinas. E aí eu faço um negócio que eu sei que é cruel, mas eu faço uma experiência com os meninos. Dizer o seguinte, bom, vamos pensar que a gente vai só estudar os cânones, só os clássicos. Então, o que vocês acham que tem que ter? Tem que ter Aristóteles? Tem. Mas o que do Aristóteles? A metafísica tem que ter. Mas também tem que ter a física. Mas tem que ter os segundos analíticos. Então, só aqui já três semestres. Aí você tem que ter um DKL. Tem que ter Platão? Tem que ter Platão. O quê? A República. Mas o Timeu também tem que ter. Bom, tem que ter o Faedo. E aí eu começo a numerar um semestre para cada um. Né? Bom, e na Idade Média, o que tem que ter? Bom, tem que ter o Tomás. Mas o que é do Tomás? De Eternitate Mundi, a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, e aí você começa. Né? Bom, tem que ter um curso de Santo Agostinho, e tem que ter, e a Antiguidade Tardia. E aí eu vou somando todos esses semestres. Né? E tem que ser um curso monográfico, não pode ser um curso de manual, porque se for um curso de manual, aí no final do semestre, vocês sabem do Aristóteles, é que o homem é um animal racional. Né? O Descartes falou que penso logo existo. Né? Então, se eu quero ir além do penso logo existo, eu tenho que fazer um semestre inteiro, pelo menos um semestre inteiro, das meditações cartesianas. Né? E aí você vai ver, então, aí, quem sabe que, aí você vai somando, aos 56, 57 anos, eles se formam. Aí eles entram no mestrado, né? E fazem o mestrado, mas aí termina o doutorado, 75 anos, aposenta pela compulsória. Né? Então, não é possível. Não dá para somar, não cabe. Então, é isso. O que é possível? Então, o que a gente pode ensinar? A gente pode ensinar uma forma de fazer. A gente dá uma ferramenta. É aquilo que a avó da gente falava, né? Eu vou ensinar a pescar e não dar o peixe, né? É isso. Eu posso ensinar uma ferramenta de análise filosófica. Né? E aí ele aprende a ler. É claro que ler um texto de Tomás de Aquino é diferente de ler um texto de Descartes. Né? Tomás de Aquino, ele bota uma questão e ele começa a apresentar a resposta, vários possíveis pontos lá de resposta com os quais ele não concorda. E depois ele apresenta as ideias que ele concorda. Portanto, se você parar no meio, você só consegue... E ele não fala que ele não concorda com aquelas ideias. Você tem que chegar lá no final para perceber que ele só apresentou tudo aquilo para depois bater naquelas ideias. Né? Então, você tem que ler o texto inteiro. Né? Então, você tem que ensinar essa ferramenta de leitura de textos medievais, ou a ferramenta de leitura de um texto de antigo. Mas vai ficar um monte de buracos. Então, quando você falava assim, nossa, eu vou vendo, eu estou diante do abismo, né? É isso, a gente ensina essa ferramenta e vai ficar um monte de buracos e tem uma figura que eu acho que Popper falava, que, assim, que é como se a gente estivesse dentro de um barco que ele está no meio do mar e ele vai começa a ter furos, né? E você tem que falar, bom, eu tenho que consertar. Então, o certo seria botar na terra, consertar, secar e entrar no mar. Mas eu estou no meio do mar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir tirando a água e consertando e tirando a água e continuo navegando. Vou navegando com os meus buracos, né? E tentando fechar ali, fechar aqui. Eu não sei se eu respondi, mas é que eu fui... Bom, Fátima, muito obrigado, viu, pela sua contribuição, por ter vindo aqui, né, no nosso programa, fazer essa contribuição tão rica, né, também com todas aí as suas contribuições para a filosofia aqui no Brasil, como você citou, né, particularmente por ter feito parte um excelente candidato à carreira, mas eu achei assim, fascinante a sua no seguinte sentido, quando você estava fazendo a primeira parte, né, sobre reflexões sobre fazer filosófico, que por hora, às vezes, soava como uma meta-filosofia, reflexão sobre o que é refletir sobre fazer filosófico. Aí quando você começou a segunda parte, de trazer aquela história da pós-graduação,
Eu comecei a pensar, nossa, isso parece muito uma metodologia baconiana, assim, né? Então, assim, do mesmo jeito de dizer, você entender o que é a ciência. Isso não é uma investigação conceitual, né? Você tem que olhar o que os cientistas estão fazendo na prática, como as instituições são formadas, se estruturam, como os aprendizes são treinados, que é o que estava fazendo ali, né? Esse ponto da filosofia. Então, a minha pergunta é, eu posso entender o que você está trazendo como um tipo de argumento cuniano, quer dizer, que para entender o que é a filosofia, a gente tem que olhar um pouco, né, para o que os filósofos e os estudantes estão fazendo na prática, como que as instituições são estruturadas, e me parece um argumento extremamente original. Eu nunca vi nada parecido em termos de reflexão sobre filosofia. Eu acho que pode ser, que o Kuhn faz isso em relação à ciência, né? Que ele diz, olha, a gente não tem que ficar tentando propor determinados métodos que seria o ideal para os cientistas fazerem. Eu tenho que olhar o que é que eles, de fato, fizeram. Eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, porque, assim, tem algumas interpretações que o Kuhn faz, especialmente no que diz respeito à Revolução Copernicana, com as quais a maneira como ele lê a Revolução Copernicana, não, eu divirjo de alguns pontos, né? Mas eu concordo com você que de fato, o que eu estou fazendo com a filosofia talvez, tenha essa inspiração kuhniana de olhar. A gente não pode deixar de olhar o que é que a nossa história, e é uma história muito recente, né? Eu falo assim, eu estou ali num ponto que, assim, eu consigo tocar o começo. Eu fui aluna desses primeiros, né? E eu estou sendo a professora então eu estou num ponto que eu falo, caramba, é tão maravilhoso esses dois lados, né? Então eu acho que, de fato, tem talvez essa... Eu vou refletir bem nisso, mas eu acho que nunca tinha me posto essa questão de se eu estava, de fato, sendo kuhniana nesse sentido. Muitíssimo obrigada. Acho que temos mais uma pergunta. Por favor. Boa noite. Meu nome é Paula, falo um pouquinho baixo, está me ouvindo? Está dando para ouvir? Tá. Minha pergunta é bem objetiva, assim, mas vou fazer uma contextualização. Eu meio que caí de paraquedas, que eu não sou estudante da UFA, sou da comunidade. Estou querendo me ingressar no mestrado, né? Assim, não sei se agora ou depois. Como eu falei para a Emanuele, sou gestora ambiental, pós em educação ambiental e técnica de geoprocessamento. Então, é um pouco bem diferente, mas a minha atuação é na área socioambiental, mais recentemente atuei como analista de direitos humanos e trabalhistas. Então, a minha pergunta é só para vocês, talvez só para contextualizar a minha pergunta, porque você falou do perfil das pós-graduações no Brasil, né? Eu queria saber um pouquinho especificamente da UFLA. Aí acho que talvez os dois possam falar um pouquinho. Eu tenho um perfil mais pragmático, né? A minha pós aqui na UFLA era mais uma pesquisação assim, de entrevistas, né? Porque eu não podia fazer uma coisa prática, porque eu não era permitido. Mas eu tenho esse perfil mais prático, assim. Então, eu queria saber se por meio da pós-graduação em filosofia eu consigo fazer um experimento social com a população brasileira, assim, na sua diversidade, né? Levando um pouco do lado mais comum. Acho que você citou Baltazar, né? Eu até achei que eu conheci ele, mas acho que não. Se eu não estou enganada, acho que você falou, né, dessa pergunta do vocabulário comum da filosofia, que é o que me interessa. Eu acho que isso alinha-se mais com a filosofia contemporânea. Eu não sei, porque eu nunca pensei em disciplina de filosofia. E
É nesse sentido, assim, a minha pergunta. E só um contexto, eu acho que eu já tinha nascido na época dos anos 80, então só para descontrair um pouquinho. E sempre quando eu pensava em mestrado, eu já tentei fazer, aí eu pensava numa filosofia diferente, né? Tipo, eu pensava, penso, logo desisto, porque eu queria uma coisa mais prática, mas eu acho que agora que eu consegui fixar raízes, né? Porque eu trabalho muito no trecho, essa área ambiental que agora eu estou na cidade, então agora acho que eu vou conseguir ficar em mapas, né? Então eu queria saber isso, se eu consigo fazer uma pesquisa de experimento social na filosofia. Bom, eu não saberia dizer especificamente da UF, né? Mas só uma questão que eu acho que é importante, quando o Baltazar fala na busca de um vocabulário comum, não é a fala dele não é visando ter um vocabulário popular. É ao contrário, quer dizer, é que a gente consiga fixar um vocabulário comum à filosofia. Então, que quando eu nomeio, por exemplo, se eu for traduzir, por exemplo, tem uma palavra em grego que é katasymbebekos. Como traduzir katasymbebekos para o português? Né? Então, um vai traduzir por acidente, outro vai traduzir por concomitante. Né? Então, nós precisamos, de alguma forma, ter um vocabulário que eu, quando eu falo, e o Emmanuel escuta, que a gente consiga, os dois estarem pensando, é o katasymbebekos do Aristóteles. Né? Então, é isso que quando o Baltazar diz, a gente precisa traduzir mais, a gente precisa publicar mais para a gente ter um vocabulário filosófico comum e que a gente consiga se entender e discutir filosofia. Então, isso é uma primeira coisa. Quanto à filosofia prática, eu acho que uma das coisas que eu acho que vale a pena, se você tem interesse por filosofia, acho que o primeiro passo é a formação. Né? Então, eu sempre que vem alunos que vêm da física, eu tenho muitos alunos que vieram da física. Né? Quando eles me procuram, eu falo, é o seguinte, comece fazendo disciplinas da filosofia, para você ver que tipo de trabalho que se faz em filosofia. Né? Porque às vezes a pessoa, de longe, a pessoa cria até às vezes uma fantasia do que seja a filosofia. Né? E que tipo de trabalho faz a filosofia. Eu lembro que assim, eu venho de um curso de física, né? Da graduação. Eu lembro que eu vim de uma formação muito punk, assim, de estudo. Agora, quando eu vim para a filosofia, eu acho que eu não estudei tanto na minha vida. Né? Assim, assim, eu não vinha de um curso que era meio oba-oba, não, eu fiz física na USP, era muito doloroso, que a gente tinha que fazer um trabalho matemático muito sofisticado. Né? Quando eu cheguei na filosofia, eu até perdi o ar, assim, de tanto. Então, eu acho que vale a pena faz algumas disciplinas, antes de fazer qualquer opção. Eu vou entrar no mestrado, não vou entrar no mestrado, eu começo a fazer disciplinas. E aí você vai começar a perceber que disciplinas ou que áreas de pesquisa poderiam te ajudar a pensar o que você faz. Não como que você traz a sua pesquisa para a filosofia, mas como é que a filosofia pode te dar ferramentas para você fazer melhor a sua atividade. Entendeu? Eu acho que isso acho que é mais produtivo. Então, a minha dica primeira seria tenha excelentes professores e de mais diversas áreas, né? Mas eu não sei, falam vocês aí que... Eu também não sei, mas acho que a sugestão é essencial. Obrigada. Bom, acho que... Mariana, aos 45 do segundo tempo, depois da pergunta da Mariana, a gente vai encerrar.
Boa noite, obrigada pela palestra. Eu estudo bastante as regulamentações de legislação, como o ensino fundado, fascínio por isso. E você comentou, né, que a gente tem a institucionalização da pós em 69, que é um momento extremamente caótico de educação no Brasil. Sim. Então, em que contexto a gente consegue falar de uma institucionalização no meio à ditadura? Existia alguma coisa anterior a isso? Foi um debate novo? Foi uma emergência? Não, quer dizer, existia, porque você tinha dentro no Brasil o modelo francês do que era um doutoramento. Né? Então, era assim que era mais ou menos organizado as faculdades de filosofia. Né? De fato, você está em plena ditadura, né? 69, e aí tem uma reforma da educação. E nessa reforma da educação é que se resolve falar, não, então agora a pós-graduação tem que ser normatizada. Você tem que ter disciplinas, você tem que ter pesquisa, você tem que ter uma tese, essa tese vai ser apresentada perante uma banca, essa banca de mestrado tem que ter 3 professores, a banca de doutorado tem que ter... Isso foi a norma que veio do antigo MEC, né? Do que seria o MEC. Né? E isso caiu, essa normatização veio para as universidades, e as universidades, a partir dessa normatização, dessa institucionalização da pós-graduação, pegou aquilo que já existia e não podia mais existir fora do formato. Então, inevitavelmente, teve que se ajustar. Então, é claro que as normas que foi apresentada pelo MEC, veio de cima para baixo. Não foi uma discussão que nasceu, que foi discutida pelas universidades e então chegou lá. Não, veio de cima para baixo. O que as universidades fizeram depois com essas normas, aí tem mais a liberdade de cátedra das universidades. Assim, a gente sabe que a educação eu acho que basta um suspiro para a gente perder tudo que a gente construiu em tempo. Então, é uma coisa muito grande e um investimento muito baixo. Mas E de onde tirar força aí para continuar? De onde que vai? Mas mas é isso que eu falei, assim, tem aí diante de nós, agora a última novidade da CAPES é tentar acabar com o mestrado, né? E o que é pior, vai começar com balão de ensaio em São Paulo, né? Porque assim, onde você vai começar? Pega São Paulo e vê. Se funcionar para São Paulo, passa para o resto do Brasil. Né? O que você faz? Então, eu acho que nós temos que ter formas de resistência. Então, quando eu dizia aqui, olha, nós temos que pensar conjuntamente formas de resistência a esses cortes de verba, algumas teses, quer dizer, eu acho que assim, eu entendo que para algumas áreas é complicado você ter uma formação, mestrado que dure 2 anos e mais um doutorado que dure 4 anos, durante 6 anos você faz a pós-graduação, quando eu estou pensando, por exemplo, em alguém que trabalha com TI. Né? Ele se forma em computação e ele tem uma demanda, uma série de empregos que estão oferecendo para ele, né? E aí você fala, não, você não vai não, você vai ficar aqui fazendo mestrado 2 anos. Então, eu entendo que assim, para algumas áreas, essa formação mais longa é complicado. Agora, também não acho que a gente deva pegar um problema que é de algumas áreas e enfiar a goela abaixo de outras áreas que têm uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que assim, nós vamos ter que pensar sobre essa proposta de
Mas o que eles estão propondo é que se altere um pouco o que nós concebemos por mestrado, e eu não tenho até pudor de falar, porque assim, eu não li todo o projeto, mas do que eu ouvi de orelhada, né, uma nova concepção de mestrado, e aí, desses que estão ao final do primeiro ano de mestrado, você faz uma qualificação e os 30 melhores, mas com melhores teses, passariam direto para um doutorado, e os outros poderiam ser divididos em 2 grandes grupos. Um que defenderia o mestrado normalmente e outros que defenderiam apenas uma especialização. Então, de fato, nessa turma do primeiro ano de mestrado se dividiria em 3 turmas. Isso é interessante para a gente? Eu realmente não sei, mas eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer coletivamente e não individualmente. Cada programa diz qual é o melhor para si, mas eu acho que tem que ser uma resposta coletiva da pós-graduação em filosofia do Brasil. Muito obrigado, Tati. Obrigadíssimo a você.